Amigas e amigos, um fato muito positivo que fica registrado para a história neste dia 1º de maio de 2018, Dia Internacional dos Trabalhadores, é a menção do preso político Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula, nos atos comemorativos e de lutas progressistas e democráticos pelo mundo afora. O Lula é uma referência internacional dos trabalhadores, do mundo do trabalho, uma referência histórica. Surgiu entre os trabalhadores, emergiu entre os trabalhadores, se tornou presidente da República e não deu as costas para suas origens sociais. Não à toa que tem esse ato unificado de todas as centrais sindicais brasileiras de solidariedade a ele em frente à masmorra do Sérgio Moro da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Isso dói de maneira aguda nas classes dominantes brasileiras e atinge o que elas representam do ponto de vista histórico, o que elas representam em âmbito internacional. Não à toa que eles movem esta perseguição política covarde, insana, cruel, bestial contra o ex-presidente Lula. Isso é a manifestação do jagunçismo, da capangagem. Isso é histórico. Aí das classes dominantes brasileiras, os massacres das populações indígenas, negras, das periferias, dos morros cariocas, dos trabalhadores sem terra, sem teto, faz parte da lógica do sistema. Agora, é evidente que eles dizem que não estão praticando nada disso, que eles não têm nada a ver com isso. Eu tenho comentado muito essa questão aqui, a manipulação política e ideológica. Esta prisão do ex-presidente Lula é a tradução do que foi o esquartejamento do Tiradentes, o fuzilamento do Frei Caneca, o enforcamento dos alfaiates da Bahia, o extermínio do Zumbi dos Palmares. Lógico que eles não vão dizer isso. Eles vão dizer que estão a favor do Estado Democrático de Direito, a favor da democracia, a favor da Constituição, e etc, etc. Esse blá, blá, blá. É mais ou menos como eles fazem com as pregações das seitas. Que, aliás, eu quero fazer aqui uma distinção. O Josival me chamou a atenção, sempre me acompanha, sempre comenta aqui, viu, Josival? Realmente foi um ato falho, porque eu achei que o meu pensamento já estava consolidado, de distinção entre os verdadeiros religiosos e os falsos religiosos, esses traficantes da fé, que criam esta indústria do dízimo, da malandragem. Eu vi agora, recentemente, uma pregação desse Silas Malafaia, dizendo que quem tem igreja pequena tem salário pequeno, quem tem igreja média tem salário médio, quem tem igreja grande tem salário grande. Olha aí. Agora eles fazem tudo isso, evidentemente, dizendo que estão defendendo a Bíblia. Aí cita, Jesus falou isso, João falou aquilo outro, Malaquias também falou, Jeremias também falou, e falam. Agora, é aquela história, A formulação clássica do Karl Marx, que ele dizia, citando o rei Midas, aquele que em tudo que tocava virava ouro, ele dizia que em tudo que o capitalista toca vira mercadoria. Eles tocam nessa questão da fé para transformar em mercadoria, transformando a fé do povo em mercadoria, manipulando a fé do povo, que não tem nada a ver com essa falsa religiosidade. O povo assume a sua religiosidade como princípio ético, moral, como conduta ética e moral. É isso, mas agora eles vão pregar lá que são a favor disso, a favor daquilo e tal. Agora tem uma outra formulação do Karl Marx também, que explica isso. A prática é o critério supremo da verdade. Como é a prática dessa gente? Isso vale para outros segmentos de atuação por aí afora, vale para essa questão do meio ambiente, vale para a questão ética, moral, do combate à corrupção. Tudo isso se transforma em mercadoria, na lógica do sistema. Eu tenho falado aqui, isso é histórico. O Partido Nazista, por exemplo, tinha um nome lá, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados da Alemanha, coisa do tipo. Olha aí quantos adjetivos farisaicos, mentirosos, para explorar o sentimento do povo. Aqui no Brasil a gente tem exemplos e mais exemplos. Qual a organização de direita que não tem aí democrático, trabalhista, social aí no nome? Não só desse quadro contemporâneo, histórico.
né? Essas organizações fascistas que tem por aí, MBL, por exemplo, Movimento Brasil Livre, livre do quê? Né? E a pregação da mídia, né? Eu falei aqui desse editorial do jornal Estado de São Paulo, é a hora da conciliação, né? Nada de conflitos, não sei mais o quê, agora tem que exterminar o lulopetismo. A coluna do Merval Pereira, que eu comentei aqui, porta-voz dos Marinho, né? Que os grupos ficam se atacando a bala. Quem ataca quem? Olha aí como é um descarado, né? É um rato pretoriano midiático. E agora, isso é padrão, né? O paradigma disso aí. Eles criam na tela da TV um mundo fictício, um Brasil fictício, e empurra isso goela abaixo da chamada opinião pública, para manter a opinião pública distante da realidade, da consciência, do conhecimento. Cria-se esta indústria de cachorros loucos, que eu tenho falado aqui, inclusive nessas seitas. Essas seitas têm essa finalidade também. São aparelhos ideológicos, de mediação ideológica, mídia. Mediação ideológica. Não tem nada de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, não tem. Quem tem, vai lá manifestar qualquer pensamento progressista e democrático, imediatamente é rebatido, é manipulado. Tem aí casos e mais casos, que eu tenho citado aqui alguns. Agora só quem abrir os jornalões hoje vai ver isso. Alguém falando lá dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores. Agora, eles sequer tratam o Dia Internacional dos Trabalhadores como o Dia Internacional dos Trabalhadores. É o dia do trabalho. É um dia de comemoração, feriado, vamos comemorar aí, tal. Né? Nada de reflexão, nada de história, nada de filosofia, nada de sociologia. É isso, né? É o tal do pensamento único da mídia, né? O PUM. A ditadura do partido sem partido. Da ideologia sem ideologia. Claro, tudo entre aspas. Né? No mundo aí da ficção, né, as pregações, o que eles falam, muito distante da realidade. Né? Tem casos. Né? Isso vai se repetindo, porque eles precisam dessa repetição constante. A manchete do jornal O Globo hoje, por exemplo, diz que PF mira 660 brasileiros com contas secretas na Suíça. Diz que vai passar um pente fino nessas contas e tal. Aí diz, passados 3 anos do vazamento de contas secretas de milhares de brasileiros na Suíça, no caso que ficou conhecido como SwissLeaks, a Polícia Federal do Brasil concluiu a primeira etapa do inquérito criminal aberto sobre o caso e decidiu aprofundar as investigações contra 660 brasileiros suspeitos de manterem contas ou investimentos secretos no HSBC da Suíça. Neste grupo estão grandes empresários de diversos setores da economia, principalmente construção civil, indústria e área financeira. Por que só agora a Polícia Federal resolveu aprofundar essas investigações? Demorou 3 anos para concluir a primeira etapa. Alguém acredita nisso aqui, na eficácia disso, na seriedade disso? Eles vão investigar empresários do sistema financeiro, da construção civil, da indústria e da mídia. Tem Marinho aqui, né? É um caso bem conhecido aí. Tem Mossack Fonseca aqui. Né? Se eles quisessem investigar isso, é só pegar o caso da Operação Banestado. Evasão de divisas, lavagem de dinheiro. É a mesma coisa da denúncia aí da Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que vai se revelando uma Rodrigo Janot. Vejam que é um figurino. Eles encaixam a pessoa nesse figurino e a pessoa sai ali como um robozinho, repetindo as práticas. Dizendo que a Gleice Hoffmann, o Lula, ex-ministros, né, não sei mais quem, receberam dinheiro de Caixa 2. Dinheiro de Caixa 2. Alguém acredita que eles vão investigar Caixa 2? Cadê as delações da Odebrecht? Cadê as denúncias de Caixa 2? Denúncias e mais denúncias que eles varreram para debaixo do tapete. As contas no exterior. Eu desafio alguém a mostrar um único caso de Caixa 2, de evasão de divisas, de contas no exterior, que a Operação Lava Jato sequer passou perto para falar e investigar. Não tem, rigorosamente não tem, porque seria abrir o caixa preta do Caixa 2. Eu falo isso aqui há mais de 3 anos. Eu quero saber do caixa preta do Caixa 2. Vamos abrir isso aí ou não vamos abrir? Claro que eles não vão abrir, não são kamikazes, não são suicidas.
né? Agora, isso serve para manchetes, para essas pregações aí, né? Jesus, Malaquias, Jeremias, né? Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, aí Lava Jato, não sei mais o que, tal, distante da realidade, muito distante. Serve para produzir manchetes, frases de porta de banheiro de rodoviária. Aliás, o Ministério Público Federal do Paraná agora deu para soltar notas, tudo é nota, tudo tem nota, com frases gigantescas do Deltan Dallagnol. Tem esse caso da Raquel Dodge, por exemplo, ele elogiando ela e no final dizendo: é por isso que a Operação Lava Jato sofre perseguição, não sei o que mais o que. Quem persegue a Operação Lava Jato? Como é esta perseguição? Olha aí, pregação típica desses fariseus, desses pastores. Aliás, ele é literalmente um pastor, pregador. Aí, não sei se é pastor, pregador dessas seitas de vigaristas, de traficantes da fé, onde eles traficam a fé do povo. Traficam para arrancar o dízimo e para empurrar goela abaixo maracutaias, corrupção, como é o caso aqui do Deltan Dallagnol, especificamente nesse caso, de varrer, né? Estamos combatendo a corrupção, estamos combatendo o Caixa 2, não sei mais o que, e varrendo o Caixa 2 para debaixo do tapete. Repito, desafio alguém a mostrar um único caso de Caixa 2 que eles investigaram, mesmo na Petrobras, que é ali que está o negócio, o X da questão. Como é que foi montada aquela indústria ali? Quero ver eles abrirem isso. Eu tenho falado aqui, né, casos históricos e tudo mais, né? Agora, é isso. É o sentido da coisa que a gente precisa sempre, né, pegar, analisar, refletir e tirar conclusões. As prisões preventivas, por exemplo, né, a indústria da delação premiada, isso é comércio, né, da falsa ética, né, do falso combate à corrupção. E para fazer isso é necessário ter perseguição política, ter o estado de exceção, o estado fascista. O Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, o João Vacari Neto, por exemplo, está em prisão preventiva há mais de 3 anos. Prisão preventiva há mais de 3 anos. Agora estão ameaçando prender o José Dirceu novamente. E tem o Lula preso. Né? A rigor, prisão preventiva também, porque eles estão atropelando a Constituição. Essa história toda da ilegalidade, da bestialidade, da covardia, da emboscada, do jaguncismo, da capangagem. O sentido de tudo é exatamente esse aí. E fica lógico que eles precisam de criar esse mundo da cretinice, os cretinos, né, as rodinhas de cretinos que eu tenho falado aqui. É só cretinices, cretinos falando, a rataria pretoriana midiática. A gente olha assim, qual é a conclusão disso? Por que essa gente está falando isso? Beberam? Estão drogados? Né? São de algum processo aí de intoxicação química? Cria-se aí a Craco Igrejolândia que eu tenho falado aqui. A cretinice, o mundo da cretinice. Que tem fundo ideológico, fundo de classes, isso que eu acabei de comentar aqui, que eu acabei de falar. Por que eles não criam para a gente refletir, por que não criam um PowerPoint do sistema? Essa questão do Eduardo Azeredo que eu comentei aqui. Não tem ali o chefe do esquema? Não tinha um sistema funcionando? Cadê o PowerPoint? Se eles criassem um PowerPoint do sistema, teria que entrar, abrir o caixa preta do caixa 2, verificar como é essa história das contas na Suíça, não só 660 indivíduos, os marinhos, o que foi a Operação Banestado, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, a privataria tucana. Um PowerPoint de tudo isso, em que resultaria? Mostrar para o povo, olha aqui, ó, PowerPoint, do caixa preta do caixa 2, da evasão de divisas, sonegação de imposto, etc, etc. A podridão, o que é a direita. Agora, cadê o PowerPoint do Lula? Como é que é? Compara aqui os PowerPoints. A concretude, o que diz o PowerPoint do Deltan Dallagnol e o que é concreto. Coisas reais, a realidade. E o que diz o PowerPoint do Eduardo Azeredo e a realidade, a concretude. Tem aí relatórios e mais relatórios da Receita Federal, sonegação de imposto, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros mais. Aí, o Mossack Fonseca, a CPI, do caso HSBC, isso que o Globo está dizendo que agora eles vão aprofundar. Agora vão aprofundar as investigações, viu?
Vocês viram aí que não é só Lula, que não é só PT, que não sei mais o que? Estão vendo aí, seus incautos, cachorros loucos? Os pregadores dos púlpitos aí das seitas de traficantes da fé. E vão criando essas coisas. É a tal da deformidade política. Não mostra a realidade, quem é quem. Qual é a alternativa para o país sair da crise. Essa história, por exemplo, que eles se utilizam aí do novo contra o velho, que é a tese aí do Grupo Globo. O Brasil tem um Brasil novo, surgindo, limpo, cheiroso, tirando aí toda a sujeira, a lama da classe política, não sei mais o que. Essa discurseira deles. O Estadão também assume isso. Exterminar o lulopetismo. O Pangaré da Globo, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, é o porta-voz de tudo isso. Ele fala de iluminismo, precisa de uma vanguarda iluminista nas instâncias do Poder Judiciário. Essa vanguarda iluminista seria o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato. A vanguarda neoliberalista, na verdade, fascista, direitista, antipovo, antidemocracia. O iluminismo é outra coisa, vem da Revolução Francesa, do conhecimento científico, da sociologia, da filosofia, da história. Essa história que eu falei aqui, do intelectual de direita, essa reclamação, essa grita aí do jornal Estado de São Paulo, eles querem a universidade sem partido, entre aspas, que era o partido deles. Isso, e se eles reclamam que a direita não tem espaço, por que eles não vão procurar a causa disso, a razão disso? O sentido disso? Alguém proíbe que a direita se manifeste? Tem algum decreto? Está no estatuto nos regulamentos, não sei como é que funciona isso, nas universidades, que a direita não pode se manifestar? Não, elas não se impõem porque ali tem gente que pensa, que estuda, que raciocina. É isso, ou se é de direita ou se é intelectual, as duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser. Uma coisa anula a outra. Aí vem com essa história de iluminismo. O que é o iluminismo? São exatamente isso, as ideias progressistas, o ideal da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade com todas as suas nuances. Comentei isso aqui recentemente. Aqui no Brasil, a proclamação da República tem muito disso, o ideal da Revolução Francesa. Falei do Marechal Floriano Peixoto, que pegou ali a República, fez aquela radicalização, com o Rui Barbosa, a história das tarifas, do protecionismo para o desenvolvimento da indústria, fundamental para a soberania brasileira, o desenvolvimento da indústria, que é um dilema que nós estamos vivendo agora. Estão desindustrializando o país, tudo que se acumulou da era Vargas, o projeto neoliberal chega para destruir tudo isso. Tornar o país totalmente dependente das cadeias tecnológicas. Naquela época já Floriano Peixoto, Rui Barbosa já enfrentava isso. Aí deram um jeito de tirar ele, fazer essa conciliação. Isso que o editorial do jornal Estado de São Paulo fala, a conciliação entre eles. Naquela época, com o latifúndio, os setores urbanos da direita, da burguesia brasileira, com o latifúndio. Aí resultou na República Velha, com a predominância dos interesses dos latifundiários. Aí chegou a Revolução de 30, do Getúlio Vargas, mudou isso, mudou a face do país, com a industrialização, com a modernização, com os polos estatais, para exatamente criando essa dinâmica de modernização do país. Tudo que o país acumulou de desenvolvimento industrial se deve à Revolução de 1930, e junto vieram outras modernizações, a estrutura sindical, a estrutura partidária, a dinâmica social, econômica e política do país. Naquela época, quando eles afastaram o Floriano Peixoto, tem a história do historiador Pedro Calmon, que ele dizia que o país varrera de si o fantasma dos dogmas franceses, submerge a república teórica que não fora exequível e se impõe a república que podemos ter. É isso, o lulopetismo, submerge aquela república do lulopetismo e vem a república que podemos ter, exequível. O editorial do Estadão é isso aqui, ó. É a mesma coisa da tese aqui do historiador Pedro Calmon, e vem falar dessa história de iluminismo, vanguarda iluminista. É aquela história, quando se fala de iluminismo,
né? É preciso ver onde se vai buscar luzes, né? Tem a luz do conhecimento, do saber, do desenvolvimento intelectual, etc., sociologia, filosofia, história. Agora tem a luz do inferno, do Lúcifer. É aquilo que o Lupicínio Rodrigues cantava, né? Naquela canção Esses Moços, tem um trecho que ele diz: saibam que deixam o céu para ser escuro. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Ele faz ali uma brincadeira, né? Deixa o céu, porque o céu é escuro, e vão ao inferno procurar luz, né? No inferno tem luz, a luz de Lúcifer, a fogueira do inferno, né? Quando se fala de iluminismo nesses termos, é necessário considerar isso, né? É necessário considerar também o Teatro Vicentino de Gil Vicente, aquela história da farsa da Inês Pereira, né, que tinha aquela máxima dele que ele dizia: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. As classes dominantes da direita brasileira, né, preferem esses asnos, cachorros loucos, a Operação Lava Jato, do que o cavalo que galopa do progresso, do desenvolvimento, porque isso derrubaria eles. E também se aplica aqui a metáfora do Gil Vicente, do Teatro Vicentino. Tem também o diálogo do Machado, de um dos romances aí do Machado de Assis, do Mendigo e o Céu, né, que ele diz: afinal, não me has de cair em cima, diz o primeiro, diz o céu, né? Nem tu me has de escalar, responde o segundo, né? Não, eu inverti aqui. O diálogo é assim: afinal, não me has de cair em cima, diz o primeiro, diz o mendigo. Nem tu me has de escalar, responde o segundo, responde o céu. Ou seja, cada um na sua. Você fica aí, mendigo, né, não vem querer me escalar, e o mendigo fala: mas também você não vai querer cair em cima de mim, né? É o sentido de classe, né? O que significa esses dois universos típicos da sociedade brasileira: o universo do povo lutando pela sua sobrevivência, pelos seus direitos, e o universo da direita, que é isso aí, né? Produção de cachorros loucos, a capangagem, o jaguncismo, a Operação Lava Jato. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.